No ar, Vovoteca TV, loteca 10,57, prêmio previsto em R$300 mil, mesmo acumulando 10,56, a previsão é baixa, porque os últimos concursos vêm vendendo menos, arrecadando menos e o prêmio acaba ficando menor. Pode ser que passe, né? Porque é loteca de final de semana. A loteca que eu chamo de loteca raiz, ela vem aí 100% Brasil, séries A e B em campo. 6 jogos no sábado, 8 jogos no domingo. A parte boa é que estamos indo aí para 8ª rodada, ou seja, já dá para ter uma base de análise melhor, que podem ajudar. Após vocês torrarem o dedão aí no like, o joinha da sorte, eu juro, o Matheus joga na tela as parciais da enquete. Não falei? O Matheus já jogou as parciais da grande enquete, que às 16 horas desta quinta, já superando 1.300 votos, vai apontando. É parcial, hein? Ainda vai aumentar. Você vai lá e vota, hein? Não esqueça, vai lá no vovoteca.com e deixe seu voto. 9 colunas favoritas. E percebam, todas na casa dos mandantes. A coluna 1. Sem favoritismo nenhum na casa dos visitantes nesse concurso. O São Paulo, com 82%, e o Fogão Carioca, com 81%, são os dois únicos super favoritos e, com certeza, o bom momento de ambos justificam essa preferência. Já dentro da normalidade, aquela normalidade céu azul, tá vendo aí? Tudo azulado. Azulado, 12 colunas. Ponte e Vila é o jogo que divide opiniões. O tal jogo do triplo obrigatório. As temíveis surpresas, colorem de amarelo 14 colunas, algumas extremamente perigosas. Umas dá até para arriscar. Tipo assim, vou arriscar aí uma surpresinha no seco. Que tal então o Galo? Tá jogando em casa. E esse empate aí? Faz tempo que não acontece um empate entre Atlético e Grêmio. Há 9 confrontos. Será que a hora chegou? Ou a vitória do azulão catarinense, o Avaí, tá devendo, tá precisando. Ou quem sabe você marca seco aí um empate entre Inter e Bahia. Afinal, ambos vêm aí de 3, 4 rodadas sem saber o que é vencer. E aí, isso causa um equilíbrio, não é verdade? Então, pode pintar aí aquela surpresinha seca. Já os passos avermelhados prometem aumentar a adrenalina em 7 colunas. Gosto de 2 apontadas aí por vocês, né? Vocês estão mostrando aí a zebraiada, os passos avermelhados. Eu gosto de 2 aí. Quem sabe, né? Uma, já que virou zebra, o Grêmio. E quem sabe, já que virou zebra, o Vasco. O que vocês acham? Escolheram as suas? É isso aí, continue votando. E agora o Matheus vai jogar na tela os nossos jogos sugestão. Matheus já jogou agora na tela os nossos 2 jogos, o sugestão e o alternativo. Como já é tradição, aqueles que estão chegando agora ficam sabendo também. A minha base de seco, os 14 seco, a raiz do meu jogo, tá marcado em verde. E aí eu vou mudando os duplos. A meu ver, o sugestão fica aquele jogo moderado, né? Aquele que tá indo aí com a maioria. E no alternativo, que eu chamo também de caça-zebras, aí eu tento alguma coisa diferente, porque a coisa diferente anda acontecendo na loteca. Vamos então a uma breve análise do que me levou às marcações. Jogo 1, Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. Aqui é duelo de gigantes, apesar de ambos dividirem a atenção principalmente com a Libertadores. Os bons elencos que possuem sempre oferecem alternativa aos treinadores. Aqui rola um tabu pró-Palmeiras, tá, galera? Porém, esse tabu tem a predominância total de empates. Desde 2021, em 7 confrontos, Palmeiras ganhou 1 e empataram 6 vezes. E o Galo não ganhou nenhuma. Será que a hora chegou? Pode ser que não, né? Por isso eu estou indo de empate no sugestão. E se a hora chegou, estou indo de coluna 1 e do meio no alternativo. Já no jogo 2, é o Atlético Paranaense, o Furacão, recebendo o Grêmio.
que até a pé nós iremos, Grêmio. Liderando seu grupo na Libertadores, o Furacão quer manter a invencibilidade em casa aqui no Brasileirão, não é verdade? Foram 3 jogos, 3 vitórias. Recebe um tricolor ainda em busca de um melhor padrão. Não sei se o jogo contra o Inter já mostrou alguma evolução ou é o Inter que está evoluindo, né? Um confronto com um histórico interessante. Não empatam desde 2018. No período foram 5 vitórias do Atlético, 4 do Grêmio. Será que o dia do empate, enfim, chegou? Pode ser, né? Então, duplo, coluna 1 e do meio no sugestão. No alternativo, o dia do empate não chegou, coluna 1, Atlético. Jogo 3 para Fortaleza e Vasco. A nível de Brasileirão, ambos buscam voltar a vencer após 4 rodadas. O Fortaleza tá bem, mas faz 4 rodadas sem vitórias. Mesma coisa com o Vasco. O Fortaleza nessas 4 rodadas conseguiu 3 empates e teve uma derrota. O Vasco foi um pouquinho pior, empatou 2 e perdeu 2. Veja aqui um jogo de difícil prognóstico em que pese o bom favoritismo que os apostadores estão dando ao Fortaleza, tá? Eu vejo esse jogo aqui como possibilidade de dar aí aquela zebrinha, surpresa, né? Então eu tô indo aqui de duplo, coluna 1 e coluna 2, ou da um ou da outro, e no alternativo sim, Fortaleza. Jogo 4 para Avaí e Vitória, aqui é Série B, sempre uma encrenca, e mesmo quando o líder, né, que é o Vitória, visita o 16º, que é o Avaí, a grande realidade é que não temos firmeza para indicar uma coluna no seco. Eu penso assim. Então, é típico jogo para você arriscar. Eu vou aqui de gastar outro duplo no sugestão, coluna 1 e coluna do meio. E no alternativo, estou indo com a coluna 1. Jogo 5, Cuiabá recebe o Coritiba. Ei, coxa branca, hein? Tá feia a sua situação. Aprender a jogar em casa também é um problema aí pro Cuiabá, né? Ele teve, no geral, ele teve 2 vitórias no campeonato. Só que ambas foram fora. Em casa ele tá lá com 0 vitória e um empate e 2 derrotas. Já o Coritiba, muito pressionado, tá encrenca, tá feia lá, né? Vai segurando a lanterna, ainda sem uma única vitória. E fora do Paraná, a coisa fica pior ainda. O Coxa saiu 3 vezes, perdeu as 3. Aparentemente vai lutar muito, mas será que consegue? Eu tô indo na sugestão de coluna 1, no alternativo, cercando esse empate, pelo que eu relatei, né? O Cuiabá também fica meio perdido em casa, Curitiba aí meio com medo, jogo bom pro empatezinho aqui, né? Então, sugestão coluna 1, alternativo duplo 1x. Jogo meia dúzia é o jogo 6 para Flamengo receber o Cruzeiro, mesmo sem ser aquele Flamengo dos últimos anos e mostrando muitas falhas, né? Eu vejo aí nos 3 setores, defesa, meio e ataque. É fato que no Maracanã o Mengão sempre entra como favorito. Já a Raposa fez um bom início, né, até aqui de campeonato, em que pese essa derrota que teve em casa, né, surpreendente, perdeu para o Cuiabá de 1-0, mas essa derrota deve fazer o quê? Deve fazer o Cruzeiro entrar nesse jogo com a sua cautela redobrada. Mesmo assim, eu acho que ao final, assim como foi contra o Corinthians, o Flamengo possa vencer. Estou indo no coluna 1 nos 2 jogos. Chego no jogo 7 com São Paulo recebendo Goiás no Morumbi, que deve receber um grande público novamente. O ajustado e em evolução São Paulo de Dorival Júnior, já bem encaminhado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, se apresenta aqui como um bom favorito. Uma defesa sólida que só levou 2 gols em casa. E foi no último jogo, até então estava invicto em casa a defesa. Um ataque com bom grau de eficiência e recebe um Goiás pouco efetivo ofensivamente, que fora de casa só marcou 1 gol e levou 6. E segue sem vencer fora, tá? Goiás não ganhou nenhuma fora até o momento. 0 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No jogo 8, a Ponte a Macaca recebe o Vila Nova. Antagonismo em campo. A Macaca luta com suas limitações para fugir do Z4. Será, Ponte? De novo? Recebe um Vila ainda invicto, que até aqui mostra força dentro e fora de casa.
Esse Vila tá surpreendendo, hein? Muito bem, hein? No geral, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Fora de casa, o Vila tem 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. E o legal, hein? Fora de casa, o Vila marcou 7 gols e só levou 1. Vai ser difícil para a Macaca. Se o Vila entrar aí muito focado, vai ser confuso. Vou abrir um duplo aqui. Necessidade contra um time melhor. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, no sugestão. E no alternativo, fico com o Vila, coluna 2. Jogo 9, Ceará e Novo Horizontino. Outra Série B, outra encrenca. Depois de um início apagado, o Vozão engata 3 vitórias seguidas e já deu um salto na classificação. Já pulou ali, ó, já tá em 9º. Mas ele tem que ficar atento. Esse Novo Horizontino é de altos e baixos. Também vem vivendo um bom momento, hein? E com 3 vitórias, 1 empate e apenas perdeu uma vez nas últimas 5 rodadas. Não, de bobo não tem nada esse time. Atenção com ele, quem puder cercar aqui pelo menos um empate é bom. Eu vou ficar com o Vozão, porque eu tô gostando muito dessa evolução e vou nos 2 jogos de coluna 1. Jogo 10. Encrenca pura para Mirassol e Criciúma, o 8º recebendo o 3º. Nesse pega pela Série B, vejo um grande equilíbrio em campo. O fator casa, lógico, favorece o Mirassol. Porém, não podemos esquecer que o Criciúma segue invicto como visitante. Isso mostra o quê? Que o Criciúma não amarela fora de Santa Catarina. Essa é uma realidade que ele vem mostrando. No mínimo, ele arranca um empate. Aliás, empatou as 2 últimas que saiu. Então aqui eu estou indo de empate e no alternativo, casa e empate. Agora me fez lembrar de bet, né? Muita gente fala casa e empate, casa e fora. Loteca é diferente, né? Coluna 1 e coluna do meio no alternativo. Jogo 11 para Corinthians e Fluminense. Eu lembro na rádio Loteca eu tinha uma musiquinha de tensão total. Quando o jogo era assim eu soltava a música. E aqui merece música mesmo. Se olharmos só pelo momento, sem dúvida, Fluminense é favorito. Mas a situação delicada do Timão vai obrigar o time de Luxemburgo a dar uma resposta positiva para sua torcida, que cobra e cobra pesado. E se voltar a perder, pode anotar aí, ó, a panela de pressão vai explodir. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, alternativo, coluna 2. Jogo 12 para Inter e Bahia. Assim como o Corinthians, o Colorado tenta superar a crise de ansiedade. 4 rodadas perdendo pesa. E isso pode favorecer o tricolor baiano. Acontece que esse tricolor baiano também não está tão bem das pernas. Está devendo uma boa atuação. E já não vence há 3 rodadas. Jogo encrenca esse aqui, hein? Aqui no palpite, puro palpite. Inter volta a vencer, no sugestão, e no alternativo, nenhum volta a vencer. Eles empatam, mas vou cercar com o duplo. Inter e empate. Jogo 13 para Bragantino e Santos. Se tem Braga, tem encrenca. Vejo ele aqui até mais próximo da vitória. O detalhe é que tabu sempre pesa. E o Peixe não perde esse duelo desde 2018. No período foram 3 vitórias do time do Rei Pelé e 6 empates. Palpite aqui. Com medo, Bragantino coluna 1, sugestão, duplo, 1x no alternativo. Gasto aqui no alternativo o meu último duplo. E falando em último, parto para o jogo 14. É o Botafogo recebendo o América, é o líder recebendo o vice-lanterna, 19º, hein? O fato é que lá se vão 7 rodadas e o Botafogo segue liderando a Série A. E quando joga em casa se mostra melhor ainda. É mortal o Fogão, hein? 4 jogos, 4 vitórias em casa, 8 gols marcado, apenas 1 gol sofrido. Salvo uma jornada de reviravoltas, né? Tipo, uma fraca atuação do Botafogo e a superação desse Coelho, creio que o Fogão se mantém na liderança. Por isso, palpite coluna 1 e coluna 1. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostarem de algum duplo, use. Se gostarem de algum seco, use também. Ou vá pela sua intuição, que é o conselho ideal para o lotequeiro. A gente tenta, a gente fala um monte de coisa, vários canais falam, mas eu acho que a intuição própria de cada um é que vai definir o jogo final.
o seu rabisco final. Não esqueça, apostem até às 14 horas de sábado e antes disso nos visitem no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas e também no nosso Lotequeiros BR com a análise escrita do trio de jovens lotequeiros que estão ficando cada vez melhor. Eles me mostraram aqui o jogo, fizeram 12 no penúltimo concurso, 12 no meio de semana. Os meninos estão mandando bem demais. É o Matheus, o Nicolas e o Paulinho. É a nova geração chegando na velha loteca. É isso aí, espero ver você com 300 mil reais na conta na noite de domingo. E por isso eu digo amém.